O milionário arrogante humilha a babá, mas semanas depois ele chega mais cedo em casa e fica chocado quando a vê fazendo algo com seu filho. Clique em inscrever-se. Conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. O sol mal despontava no horizonte quando Clara Oliveira, uma jovem de 25 anos com olhos cor de avelã e cabelos castanhos ondulados, parou em frente aos imponentes portões de ferro forjado. Ela ergueu o olhar, contemplando a majestosa mansão que se erguia diante dela. Vila Santos, lar de uma das famílias mais influentes da cidade. Clara respirou fundo, ajustando o colarinho de sua blusa branca recém-passada. Este era seu primeiro dia como babá na mansão, e ela estava determinada a causar uma boa impressão. Com mãos trêmulas, pressionou o botão do interfone. "Bom dia, sou Clara Oliveira, a nova babá", anunciou, esperando que sua voz não traísse seu nervosismo. Após um breve silêncio, os portões se abriram com um rangido metálico. Clara avançou pelo caminho de cascalho, admirando os jardins perfeitamente cuidados que ladeavam a entrada. Rosas de todas as cores, arbustos recortados com precisão e uma fonte de mármore criavam uma paisagem digna de um cartão postal. Ao chegar à porta principal, esta se abriu antes que pudesse tocar. Uma mulher mais velha, de aspecto severo e vestida com um impecável uniforme de governanta, a recebeu com um olhar perscrutador. "Senhorita Oliveira, suponho", disse a mulher, sua voz tão rígida quanto sua postura. "Sou Dona Célia, a governanta, siga-me, por favor." Clara assentiu, seguindo Dona Célia para o interior da mansão. O saguão era impressionante, com um piso de mármore polido que refletia a luz de um lustre de cristal. Pinturas a óleo, do que pareciam ser antepassados, da família Santos adornavam as paredes. "A senhora Santos está esperando por você na sala de estar", informou Dona Célia, guiando Clara por um corredor adornado com antiguidades e obras de arte. Ao entrar na sala de estar, Clara se viu cara a cara com Beatriz Santos, uma mulher elegante de cerca de 35 anos, vestida com um terno de grife e joias discretas, mas caras. Ao seu lado, sentado em uma poltrona de couro, estava um menino de uns 5 anos, Gustavo, o filho dos Santos, e o motivo pelo qual Clara estava ali. "Bem-vinda, Clara", cumprimentou Beatriz com um sorriso cordial, mas distante. "Espero que esteja pronta para começar. Gustavo precisa de atenção constante e tem uma agenda rigorosa que você deverá seguir à risca." Clara assentiu, sorrindo para o pequeno Gustavo, que a olhava com curiosidade por trás de um livro ilustrado. "Claro, senhora Santos. Estou aqui para ajudar em tudo o que puder." "Ótimo", respondeu Beatriz, levantando-se. "Dona Célia lhe mostrará seu quarto e explicará suas responsabilidades. Gustavo, querido, cumprimente Clara. Ela será sua nova babá." Gustavo baixou o livro lentamente, revelando grandes olhos castanhos e um sorriso tímido. "Olá, Clara", murmurou. "Olá, Gustavo", respondeu Clara, agachando-se para ficar na altura dele. "Estou muito feliz em conhecê-lo. Que livro você está lendo?" Antes que Gustavo pudesse responder, uma voz profunda e autoritária ressoou na sala. "Beatriz, onde estão os documentos que te pedi?" Clara se virou para ver um homem alto e de porte imponente entrar na sala. Vestia um terno feito sob medida e seu rosto mostrava uma expressão séria e distante. Este devia ser Rodrigo Santos, o pai de Gustavo e dono da mansão. Rodrigo mal dedicou um olhar a Clara antes de fixar sua atenção em sua esposa. "Preciso daqueles papéis para a reunião desta tarde." "Estão no seu escritório, Rodrigo", respondeu Beatriz, seu tom mudando sutilmente. "Clara, este é meu marido, Rodrigo Santos." Rodrigo finalmente se dignou a olhar para Clara, seus olhos frios avaliando-a rapidamente. "Ah, sim, a nova babá, espero que seja mais competente que a anterior." Clara sentiu como se tivesse levado um balde de água fria. "Senhor Santos, garanto que farei o meu melhor para cuidar bem de Gustavo." Rodrigo fez um gesto desdenhoso com a mão. "Espero que sim, não tenho tempo para lidar com incompetências." Sem mais, saiu da sala, deixando um silêncio incômodo atrás de si.
Beatriz soltou um suspiro quase imperceptível antes de recuperar sua compostura. Bem, Clara, como pode ver, todos estamos muito ocupados aqui. Confio que saberá se adaptar rapidamente. Clara assentiu, determinada, a não deixar que a atitude fria de Rodrigo a desanimasse. Claro, senhora Santos, farei o meu melhor esforço. Enquanto Dona Célia a guiava para fora da sala, Clara lançou um último olhar para Gustavo, que lhe dedicou um pequeno sorriso. Naquele momento, Clara soube que, apesar dos desafios que pudessem surgir, faria todo o possível para cuidar daquela criança e conquistar um lugar nessa família tão peculiar. O que Clara não podia imaginar era que sua chegada à Vila Santos marcaria o início de uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de todos os habitantes da mansão, desenterrando segredos há muito enterrados e colocando à prova os laços familiares de maneiras que ninguém poderia ter antecipado. Os dias na Vila Santos transcorriam com uma rotina quase militar. Clara acordava antes do amanhecer, se preparava rapidamente e descia à cozinha para ajudar a preparar o café da manhã de Gustavo. Apesar da fria recepção inicial, logo se viu gostando da companhia do pequeno Gustavo. Era um menino doce e inteligente, embora frequentemente parecesse retraído e solitário. Clara descobriu que tinha um dom especial para fazer com que o menino se abrisse. E pouco a pouco começou a ver lampejos de uma personalidade vivaz e curiosa que parecia ter estado oculta sob camadas de timidez. Numa manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda com vista para o jardim, Gustavo lhe fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Clara, por que papai nunca brinca comigo? A pergunta fez o coração de Clara se apertar. Nas semanas em que estava na mansão, raramente havia visto Rodrigo interagir com seu filho além de breves cumprimentos ou instruções rápidas. Bem, Gustavo, começou Clara, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seu pai tem muito trabalho e responsabilidades. Tenho certeza de que ele gostaria de passar mais tempo com você, mas às vezes os adultos têm que fazer coisas que não querem. Gustavo assentiu lentamente, mas Clara pôde ver a tristeza em seus olhos. Você acha que algum dia ele vai querer brincar comigo? Tenho certeza que sim, respondeu Clara, tentando soar otimista. Enquanto isso, que tal você e eu brincarmos com aquele novo jogo de construção que sua mãe lhe deu? O rosto de Gustavo se iluminou com a sugestão, e logo estavam imersos na construção de uma elaborada cidade de blocos. Clara não pôde deixar de notar como o menino parecia florescer com um pouco de atenção e carinho. À medida que os dias passavam, Clara foi ganhando a confiança não só de Gustavo, mas também de Beatriz e do resto do pessoal da mansão. Até mesmo Dona Célia, inicialmente distante e crítica, começou a mostrar um lado mais amável para com a jovem babá. No entanto, Rodrigo continuava sendo um enigma. Raramente estava em casa e, quando estava, parecia mais interessado em seu trabalho do que em sua família. Clara frequentemente o observava de longe, intrigada pelo contraste entre seu sucesso profissional e sua aparente frieza emocional. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Gustavo com seus deveres na biblioteca da mansão, ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Rodrigo. Curiosa, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Você não pode continuar assim, Rodrigo. Era a voz de Beatriz, carregada de frustração. Gustavo precisa de você. Eu preciso de você. Quando você vai deixar o passado para trás? Não é tão simples, Beatriz, respondeu Rodrigo, sua voz tensa. Há coisas que você não entende, coisas que não posso explicar. Então me explique, exclamou Beatriz. Somos uma família. Rodrigo, devemos confiar um no outro. Houve um longo silêncio, e então Clara ouviu passos se aproximando da porta. Rapidamente recuou e fingiu estar absorta no livro de Gustavo, quando Beatriz saiu do escritório, com os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Esse incidente deixou Clara pensativa. Que segredos Rodrigo guardava? Que passado obscuro atormentava essa família aparentemente perfeita? Suas reflexões foram interrompidas por um grito agudo vindo da cozinha. Sem pensar duas vezes, Clara correu para a origem do som com o coração batendo forte.
Ao entrar na cozinha, deparou-se com uma cena aterrorizante. Gustavo estava de pé, com o rosto vermelho e as mãos agarrando sua garganta. Dona Célia estava ao seu lado, batendo em suas costas freneticamente. "Ele está engasgado!" gritou Dona Célia, o pânico evidente em sua voz. Clara agiu por instinto, lembrando-se de seu treinamento em primeiros socorros. Aproximou-se rapidamente de Gustavo, posicionou-o corretamente e começou a realizar a manobra de Heimlich. Depois de alguns momentos angustiantes, um pedaço de maçã saiu disparado da boca de Gustavo, que imediatamente começou a tossir e respirar com dificuldade. Clara abraçou o menino, sussurrando palavras tranquilizadoras enquanto Dona Célia chamava freneticamente os pais de Gustavo. Minutos depois, Beatriz irrompeu na cozinha, seguida de perto por Rodrigo. A expressão de terror em seus rostos se transformou em alívio ao ver Gustavo respirando normalmente nos braços de Clara. "Meu bebê!" exclamou Beatriz, correndo para abraçar seu filho. "O que aconteceu?" Enquanto Dona Célia explicava a situação, Clara notou algo que nunca havia visto antes: uma rachadura na fachada fria de Rodrigo. Por um breve momento, viu verdadeiro medo e preocupação em seus olhos enquanto olhava para seu filho. "Obrigado", disse Rodrigo de repente, dirigindo-se a Clara. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma emoção que Clara não havia escutado antes. "Obrigado por salvar meu filho." Clara assentiu, surpresa com essa súbita mudança. "Só fiz o que qualquer um teria feito", respondeu humildemente naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir. Refletiu sobre os eventos do dia, havia visto um lado diferente da família Santos, um vislumbre da vulnerabilidade e do amor que se escondiam sob a superfície de sua fachada fria. O que Clara não sabia era que este incidente marcaria um ponto de virada em sua relação com a família, especialmente com Rodrigo. Os muros que o patriarca dos Santos havia construído ao seu redor começavam a rachar, e Clara, sem saber, estava prestes a adentrar um mundo de segredos e perigos que jamais teria imaginado. As semanas seguintes ao incidente na cozinha trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica da Vila Santos. Clara notou que Rodrigo passava mais tempo em casa e, embora ainda fosse distante, havia momentos em que o flagrava olhando para Gustavo com uma mistura de orgulho e algo que parecia remorso. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Gustavo com um projeto escolar no jardim, Rodrigo se aproximou deles. Para surpresa de ambos, sentou-se na grama ao lado deles. "O que estão fazendo?" perguntou sua voz menos áspera que o habitual. Gustavo, inicialmente surpreso com a presença do pai, logo começou a explicar entusiasmado seu projeto sobre o sistema solar. Clara observou, com uma mistura de espanto e alegria, como Rodrigo escutava atentamente, fazendo perguntas e oferecendo sugestões. No entanto, a paz desse momento foi interrompida pela chegada de Dona Célia, que anunciou que Rodrigo tinha uma ligação urgente em seu escritório. "Sinto muito, tenho que atender isso", disse Rodrigo, levantando-se. Por um momento, Clara acreditou ver um lampejo de frustração em seus olhos antes que sua expressão voltasse a endurecer. "Bom trabalho, Gustavo, continue assim." Enquanto Rodrigo se afastava, Clara notou o olhar de decepção nos olhos de Gustavo. "Ei", disse suavemente, "que tal terminarmos isso e depois irmos tomar um sorvete?" O sorriso voltou ao rosto do menino, mas Clara não pôde evitar sentir uma pontada de preocupação. O que era tão importante que constantemente afastava Rodrigo de sua família? Naquela noite, enquanto Clara fazia sua ronda habitual para se certificar de que tudo estava em ordem antes de ir dormir, ouviu vozes vindas do escritório de Rodrigo. Normalmente, teria seguido seu caminho, mas algo no tom urgente e sussurrado das vozes a fez parar. "Você não pode continuar ignorando-os, Rodrigo." Ela ouviu uma voz que não reconheceu dizer: "Eles estão perdendo a paciência." "Já disse que estou fora", respondeu Rodrigo, sua voz tensa. "Tenho uma família agora, uma vida. Não podem esperar que eu volte como se nada tivesse acontecido. Você sabe que não é tão simples,
insistiu a voz desconhecida. O que você fez, o que nós fizemos, não é algo do qual você possa simplesmente se afastar. Houve um longo silêncio, e então Clara ouviu passos se aproximando da porta. Rapidamente, escondeu-se atrás de uma coluna próxima, seu coração batendo forte. A porta do escritório se abriu e um homem que Clara não havia visto antes saiu. Era alto, de aspecto intimidador, com uma cicatriz que cruzava sua bochecha esquerda. O homem olhou para ambos os lados do corredor, antes de se dirigir rapidamente para a saída. Clara esperou até que os passos desaparecessem antes de sair de seu esconderijo. Sua mente girava. O que tudo isso significava? Em que Rodrigo estava envolvido? Nos dias seguintes, Clara não conseguiu tirar da cabeça a conversa que havia escutado. Observava Rodrigo com novos olhos, buscando pistas em seu comportamento que pudessem lhe dar alguma ideia do que estava acontecendo. Uma tarde, enquanto organizava alguns livros na biblioteca, Clara notou algo estranho. Um dos livros na prateleira mais alta parecia estar fora do lugar. Ao tentar arrumá-lo, o livro caiu, revelando um pequeno compartimento secreto atrás. Com o coração acelerado, Clara olhou ao seu redor para se certificar de que estava sozinha antes de examinar o conteúdo do compartimento. Dentro havia um envelope amarelo, velho e amassado. Sabia que não devia, que estava invadindo a privacidade da família. Mas a curiosidade foi mais forte. Com mãos trêmulas abriu o envelope. Dentro havia fotos antigas e recortes de jornal. As fotos mostravam um Rodrigo mais jovem, rodeado de homens de aspecto perigoso. As manchetes dos recortes falavam de roubos audaciosos e operações criminosas sofisticadas. Clara sentiu que o chão se movia sob seus pés. Rodrigo havia sido parte de uma organização criminosa. Era este o passado obscuro do qual tentava escapar? Antes que pudesse processar completamente o que estava vendo, ouviu passos se aproximando da biblioteca. Rapidamente, colocou tudo de volta no envelope e o recolocou em seu lugar, bem a tempo, antes que Beatriz entrasse na sala. "Ah, Clara, aqui está você", disse Beatriz, sua voz tensa. "Preciso que você prepare Gustavo. Temos um jantar importante esta noite com alguns investidores de Rodrigo." Clara assentiu, tentando manter a compostura. "Claro, senhora Santos. Cuidarei disso imediatamente." Enquanto seguia Beatriz para fora da biblioteca, Clara não pôde evitar sentir que acabara de abrir uma caixa de Pandora. Os segredos da Vila Santos eram mais obscuros e perigosos do que jamais havia imaginado, e agora ela se encontrava no centro de tudo. Naquela noite, durante o jantar com os investidores, Clara observou cuidadosamente os convidados, perguntando-se se algum deles estaria conectado ao passado turbulento de Rodrigo. Entre os comensais, um homem em particular chamou sua atenção. Era elegante e carismático, mas havia algo em seus olhos que a inquietava. "Este é o senhor Marcelo Azevedo", apresentou Rodrigo. "Um velho amigo e agora um valioso investidor em nossos projetos." Clara notou como Rodrigo tensionava o maxilar ao dizer "velho amigo". Poderia este homem fazer parte de seu passado criminoso? Enquanto servia a sobremesa, Clara não pôde evitar escutar fragmentos da conversa. "Os velhos tempos, hein, Rodrigo?", disse Azevedo com um sorriso que não chegava aos olhos. "Quem diria que terminaríamos assim tão respeitáveis?" Rodrigo forçou um sorriso. "Os tempos mudam, Marcelo, todos amadurecemos." "Alguns mais que outros", respondeu Azevedo. Seu olhar fixo em Rodrigo, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma ameaça velada naquelas palavras, e ela tinha certeza de que Rodrigo também havia notado naquela noite. Depois que os convidados foram embora e a casa ficou em silêncio, Clara não conseguia dormir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era aterrorizante. Rodrigo Santos, o respeitável homem de negócios, o pai distante mas amoroso, escondia um passado obscuro, e esse passado, ao que parecia, se recusava a ficar enterrado. Enquanto olhava pela janela de seu quarto para os jardins iluminados pela lua, Clara percebeu que estava em uma encruzilhada. Deveria confrontar Rodrigo com o que sabia.
Deveria contar para Beatriz? Ou deveria manter o segredo e proteger a família que havia aprendido a amar? O que Clara não sabia era que sua decisão colocaria em movimento uma série de eventos que mudariam para sempre o destino dos Santos, e o seu próprio passado e o presente estavam prestes a colidir, e ela se encontrava bem no meio da tempestade que se aproximava. Os dias seguintes ao jantar com os investidores foram tensos na Vila Santos. Clara notava que Rodrigo estava mais distraído que nunca, frequentemente trancado em seu escritório por horas, e quando saía, parecia carregar o peso do mundo sobre seus ombros. Beatriz, por sua vez, alternava entre momentos de preocupação evidente e outros em que tentava manter uma fachada de normalidade, especialmente diante de Gustavo. O menino, sensível como era, parecia perceber a tensão no ar, tornando-se mais calado e retraído. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Gustavo com seus deveres no jardim, o menino lhe fez uma pergunta que a pegou de surpresa. "Clara, você acha que papai nos ama?" A pergunta fez o coração de Clara se apertar. "Claro que sim, Gustavo. Seu pai ama muito você e sua mãe. Então, por que ele está sempre tão triste e bravo?" insistiu Gustavo. Seus grandes olhos castanhos, cheios de confusão e dor. Clara respirou fundo, buscando as palavras adequadas. Às vezes os adultos têm problemas que os fazem agir de maneira estranha. Mas isso não significa que não nos amem. Seu pai está passando por um momento difícil, mas tenho certeza de que te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Gustavo assentiu, lentamente, mas Clara pôde ver que suas palavras não haviam dissipado completamente suas preocupações. Naquele momento, prometeu a si mesma fazer tudo o que pudesse para proteger essa criança inocente dos segredos obscuros que ameaçavam destruir sua família. Naquela noite, enquanto Clara fazia sua ronda habitual antes de ir dormir, ouviu vozes alteradas vindas do quarto principal. Parou, debatendo-se entre seguir seu caminho ou escutar. A preocupação com a família pôde mais que seu senso de privacidade. "Você não pode continuar assim, Rodrigo." Era a voz de Beatriz carregada de frustração e medo. "Sei que algo está acontecendo. Por que você não confia em mim?" "É complicado, Beatriz", respondeu Rodrigo, sua voz tensa. "Há coisas do meu passado, coisas que fiz que é melhor que você não saiba." "Somos uma família", exclamou Beatriz. "Não deveria haver segredos entre nós. O que pode ser tão terrível que você não possa me contar?" Houve um longo silêncio. E então Clara ouviu passos se aproximando da porta. Rapidamente, escondeu-se atrás de uma coluna próxima. A porta se abriu e Rodrigo saiu, seu rosto uma máscara de angústia. Dirigiu-se ao seu escritório, fechando a porta com mais força que o necessário. Clara esperou um momento antes de sair de seu esconderijo. Sua mente girava. A situação estava piorando e ela sentia que tinha que fazer algo. Mas o quê? No dia seguinte, enquanto Clara limpava o escritório de Rodrigo, uma tarefa que normalmente era realizada por Dona Célia, mas que ela havia delegado devido a um resfriado, notou algo estranho. Uma das gavetas da escrivaninha estava entreaberta, e dentro pôde ver a borda de um envelope similar ao que havia encontrado na biblioteca. Olhando nervosamente para a porta para se certificar de que ninguém vinha, Clara tomou uma decisão impulsiva. Tirou o envelope da gaveta e o abriu. Dentro havia mais fotos e documentos, mas estes eram mais recentes que os que havia visto antes. Havia fotos de Rodrigo com Marcelo Azevedo e outros homens de aspecto suspeito. Os documentos pareciam ser registros de transações financeiras, mas os números eram astronômicos e os nomes das empresas não lhe soavam familiares. De repente, Clara ouviu passos se aproximando. Em pânico, tentou colocar tudo de volta no envelope, mas em sua pressa, uma das fotos caiu no chão, deslizando para debaixo da escrivaninha. Justo quando Clara se abaixava para recuperá-la, a porta se abriu. Rodrigo entrou, parando abruptamente ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz perigosamente baixa. Clara se levantou lentamente, seu coração batendo forte. "Eu estava limpando, senhor. Santos, Dona Célia não estava se sentindo bem hoje."
Os olhos de Rodrigo se estreitaram, fixando-se no envelope que Clara ainda segurava em suas mãos. O que é isso? Clara sabia que estava encurralada. Poderia mentir, mas algo no olhar de Rodrigo lhe disse que seria inútil. Tomou uma respiração profunda e decidiu enfrentar a situação de frente. Senhor Santos, sei que não é meu lugar, mas vi coisas, ouvi coisas. Sei que está em problemas e quero ajudar. Rodrigo a olhou fixamente, pelo que pareceu uma eternidade. Então, para surpresa de Clara, seus ombros caíram e ele se deixou cair em sua cadeira. Você não tem ideia no que está se metendo, Clara, disse, sua voz cansada. Há coisas do meu passado, coisas que fiz que não posso mudar. Mas está tentando mudar agora, não é? Perguntou Clara suavemente. Por Gustavo, por sua família, Rodrigo assentiu lentamente. Tento. Mas há pessoas que não querem me deixar ir. Pessoas perigosas. Como Marcelo Azevedo, disse Clara, e viu como Rodrigo se tensionava ao ouvir o nome. Sim, admitiu finalmente. Marcelo e eu costumávamos trabalhar juntos, em coisas que não eram legais. Pensei que tinha deixado tudo isso para trás quando conheci Beatriz. Mas agora eles querem que você volte, completou Clara Rodrigo. A olhou com uma mistura de surpresa e respeito. Você é mais perspicaz do que eu pensava. Senhor Santos, disse Clara, reunindo toda a sua coragem. Sei que não é meu lugar, mas acho que deveria contar tudo isso à senhora Beatriz. Ela o ama e juntos poderiam encontrar uma solução. Rodrigo negou com a cabeça. Não posso arriscá-la, nem a ela nem a Gustavo. Se soubessem a verdade, eles já estão sofrendo, interrompeu Clara suavemente. Gustavo pensa que você não o ama. A senhora Beatriz está desesperada para ajudá-lo. Os segredos estão destruindo-os tanto quanto qualquer perigo externo. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, considerando as palavras de Clara. Finalmente, levantou o olhar e Clara viu uma determinação que não havia visto antes em seus olhos. Você tem razão, disse finalmente. Estive tão ocupado tentando protegê-los que não percebi que os estava machucando. Preciso falar com Beatriz. Clara sentiu um imenso alívio. É o certo a fazer, senhor Santos. E se eu puder ajudar de alguma forma... Rodrigo a olhou com uma mistura de gratidão e preocupação. Você já fez mais do que deveria, Clara. Isso pode ser perigoso. Não quero envolvê-la mais do que o necessário. Eu já estou envolvida, respondeu Clara com firmeza. Me preocupo com esta família. Com Gustavo, com a senhora Beatriz e com o senhor também. Rodrigo assentiu lentamente. Obrigado, Clara. Você é uma boa pessoa, melhor do que merecemos. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Sua mente girava, repassando a conversa com Rodrigo repetidamente. Sabia que havia feito o certo ao incentivá-lo a falar com Beatriz, mas não podia evitar sentir um nó no estômago. O que aconteceria agora? Como Beatriz reagiria? E o mais importante, o que fariam com a ameaça que Marcelo Azevedo e seu grupo representavam? Na manhã seguinte, a atmosfera na Vila Santos era diferente. Clara pôde sentir isso no momento em que desceu à cozinha. Dona Célia a olhou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Os patrões ficaram trancados no escritório a noite toda, murmurou a governanta. Algo grande está acontecendo, Clara, e tenho o pressentimento de que você sabe mais do que aparenta. Clara limitou-se a dar de ombros, concentrando-se em preparar o café da manhã de Gustavo. Não iria trair a confiança de Rodrigo nem mesmo com Dona Célia. Pouco depois, Beatriz entrou na cozinha. Tinha os olhos vermelhos e parecia exausta, mas havia uma determinação em seu olhar que Clara não havia visto antes. Clara, você poderia vir ao escritório um momento? Pediu Beatriz. Rodrigo e eu precisamos falar com você. Com o coração batendo forte, Clara seguiu Beatriz até o escritório. Rodrigo estava sentado atrás de sua escrivaninha. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Mas quando viu Clara entrar, tentou esboçar um sorriso. Sente-se, por favor, disse, indicando uma cadeira. Beatriz e eu conversamos a noite toda. Contei tudo a ela, sobre meu passado,
Sobre Marcelo e os outros, tudo. Beatriz tomou a mão de seu marido. Foi difícil de assimilar, mas entendo por que ele fez isso. Por que nos escondeu durante tanto tempo? E agora, continuou Rodrigo, precisamos da sua ajuda, Clara. Clara os olhou surpresa. Minha ajuda? Como posso ajudar? Você é inteligente e observadora, disse Beatriz. E o mais importante, Gustavo confia em você. Precisamos que nos ajude a mantê-lo seguro, enquanto resolvemos isso. Marcelo e seu grupo não vão desistir facilmente, explicou Rodrigo. Vão tentar me pressionar, talvez até através da minha família. Precisamos estar preparados. Clara assentiu lentamente, processando a informação. O que eles querem exatamente? Por que agora, depois de tanto tempo? Rodrigo suspirou pesadamente. Eles têm um grande negócio em mãos. Algo que poderia torná-los incrivelmente ricos, mas também incrivelmente poderosos, precisam da minha ajuda para realizá-lo. E se o senhor se recusar? Perguntou Clara, embora temesse conhecer a resposta. Então, ameaçarão expor meu passado, respondeu Rodrigo. Destruiriam tudo o que construí, minha reputação, minha empresa, e o pior é que colocaria Beatriz e Gustavo em perigo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A situação era ainda pior do que havia imaginado. O que podemos fazer? Perguntou, determinada a ajudar de qualquer maneira possível. Temos um plano, disse Beatriz, mas é arriscado e precisaremos da sua ajuda para que funcione. Durante a hora seguinte, Rodrigo e Beatriz explicaram seu plano a Clara. Era audacioso e perigoso, mas se funcionasse, poderia libertar Rodrigo de seu passado de uma vez por todas. O plano envolvia armar uma armadilha para Marcelo e seu grupo, coletando evidências de suas atividades ilegais atuais. Rodrigo fingiria cooperar com eles, enquanto secretamente trabalharia com um velho contato na polícia para construir um caso sólido contra a organização. Seu papel, Clara, explicou Rodrigo, será manter as aparências. Precisamos que Gustavo esteja seguro e alheio a tudo isso, e também precisamos que você seja nossos olhos e ouvidos. Se notar algo suspeito, qualquer coisa fora do normal, deve nos informar imediatamente. Clara assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Farei isso, podem contar comigo. Obrigada, Clara, disse Beatriz, tomando sua mão. Você não sabe o quanto isso significa para nós. Ao sair do escritório, Clara percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Já não era apenas a babá de Gustavo. Agora era uma peça-chave em um perigoso jogo de enganos e segredos. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e normalidade forçada. Clara se esforçava para manter uma rotina normal para Gustavo, enquanto observava atentamente qualquer sinal de perigo. Rodrigo passava mais tempo fora de casa, supostamente em reuniões de negócios, mas Clara sabia que ele estava trabalhando no plano Beatriz. Por sua vez, mantinha uma fachada de calma, mas Clara podia ver o medo em seus olhos cada vez que Rodrigo saía pela porta. Uma tarde, enquanto Clara e Gustavo brincavam no jardim, ela notou um carro desconhecido estacionado do outro lado da rua. Um homem com óculos escuros estava sentado ao volante, aparentemente observando a casa. Clara sentiu o sangue gelar. Casualmente, levou Gustavo para dentro, certificando-se de fechar todas as portas e janelas. Em seguida, enviou uma mensagem de texto codificada para Rodrigo, conforme haviam combinado. Naquela noite, depois de colocar Gustavo para dormir, Clara se reuniu secretamente com Rodrigo e Beatriz. Bom trabalho, Clara, disse Rodrigo. Era um dos homens de Marcelo. Eles estão aumentando a pressão. O que fazemos agora? Perguntou Clara, a preocupação evidente em sua voz. Seguimos com o plano, respondeu Rodrigo com determinação. Estamos perto, só precisamos de um pouco mais de tempo. Enquanto Clara se dirigia ao seu quarto naquela noite, não pôde evitar sentir que estavam caminhando na corda bamba. Um passo em falso e tudo desmoronaria, mas também sabia que não havia volta. Estavam todos juntos nisso, unidos pelos laços de afeto e lealdade que se formaram nos últimos meses. O que Clara não sabia era que o verdadeiro perigo ainda estava por vir.
As forças que haviam sido colocadas em movimento estavam prestes a colidir, e ela se encontraria no centro de uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que amava. Os dias se transformaram em semanas e a tensão na Vila Santos crescia a cada hora que passava. Clara se encontrava em um constante estado de alerta, dividindo sua atenção entre cuidar de Gustavo e vigiar qualquer sinal de perigo. Rodrigo passava cada vez mais tempo fora de casa, supostamente trabalhando em projetos importantes. Clara sabia que ele estava arriscando tudo para coletar evidências contra Marcelo e sua organização. Mas isso não tornava as longas ausências mais fáceis de suportar, especialmente para Gustavo. Uma noite, enquanto Clara acomodava Gustavo para dormir, o menino a olhou com olhos cheios de preocupação. "Clara, por que papai não brinca mais comigo?" perguntou com voz trêmula. "Ele não me ama mais?" O coração de Clara se partiu ao ouvir essas palavras. Ela sentou-se na beira da cama e abraçou o menino com força. "Oh, Gustavo, seu pai te ama mais do que qualquer coisa no mundo", ela assegurou. "Ele está trabalhando muito duro agora, mas tudo o que faz é por você e por sua mãe. Logo tudo voltará ao normal. Eu prometo." Enquanto Gustavo adormecia em seus braços, Clara se perguntou se estava fazendo a coisa certa ao manter o menino no escuro. Ele não merecia saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Mas então, se lembrou da determinação nos olhos de Rodrigo e Beatriz. Não decidiu. A ignorância de Gustavo era sua melhor proteção por enquanto. No dia seguinte, Clara estava ajudando Dona Célia a preparar o jantar quando ouviu o som de um carro chegando à entrada. Olhou pela janela e viu Rodrigo saindo de seu carro acompanhado por Marcelo Azevedo. "Dona Célia", disse Clara, tentando manter a calma, "a senhora poderia terminar aqui? Acho que o Sr. Santos precisará de ajuda com seus convidados." A governanta assentiu, lançando um olhar curioso a Clara. "Claro, menina, vá." Clara se apressou até a entrada principal, chegando justo quando Rodrigo e Marcelo entravam. A tensão entre os dois homens era palpável. "Ah, Clara", disse Rodrigo, sua voz tensa, mas controlada. "Por favor, prepare algo para beber para meu convidado e para mim no escritório." "Imediatamente, Sr. Santos", respondeu Clara, notando o olhar avaliador que Marcelo lhe lançava. Enquanto preparava as bebidas, Clara não pôde evitar sentir um arrepio. Havia algo em Marcelo Azevedo que a deixava nervosa. Seu sorriso não chegava aos olhos e havia uma frieza em seu olhar que falava de perigo. Quando levou as bebidas ao escritório, pôde ouvir fragmentos da conversa. "Você não pode continuar adiando, Rodrigo", dizia Marcelo, sua voz suave, mas ameaçadora. "Precisamos de uma resposta logo." "Já lhe disse que estou trabalhando nisso", respondeu Rodrigo. "Essas coisas levam tempo." Clara entrou colocando as bebidas na escrivaninha. Notou como a conversa parava abruptamente e como Marcelo a olhava com uma mistura de curiosidade e suspeita. "Obrigado, Clara", disse Rodrigo. "Isso é tudo." Enquanto saía do escritório, Clara sentiu o olhar de Marcelo cravado em suas costas. Sabia que tinha que informar Beatriz imediatamente. Encontrou a Sra. Santos na biblioteca, fingindo ler um livro, mas claramente preocupada. "Senhora Beatriz", sussurrou Clara, fechando a porta atrás de si. "O Sr. Azevedo está aqui." Beatriz empalideceu, visivelmente. "O quê? Por que Rodrigo não me avisou?" "Não sei", respondeu Clara. "Mas ele parecia tenso. Eles estão no escritório agora." Beatriz se levantou, seu rosto uma máscara de determinação. "Obrigada, Clara. Por favor, certifique-se de que Gustavo não desça. Não quero que ele veja esse homem." Clara assentiu e subiu rapidamente ao quarto de Gustavo. O menino estava absorto em seus jogos, alheio ao drama que se desenrolava sob seu teto. As horas passaram lentamente. Clara manteve Gustavo ocupado com jogos e histórias, o tempo todo com o ouvido atento a qualquer som incomum vindo de baixo. Finalmente, ouviu o som da porta da frente se fechando. Olhou pela janela e viu o carro de Marcelo Azevedo se afastando.
Gustavo, querido, disse Clara, que tal irmos buscar um lanche na cozinha? Enquanto desciam as escadas, Clara viu Rodrigo e Beatriz saindo do escritório. Ambos pareciam exaustos e preocupados. Papai! Exclamou Gustavo, correndo em direção a Rodrigo. Rodrigo abraçou seu filho com força, como se fosse um salva-vidas no meio de uma tempestade. Ei, campeão, como foi seu dia? Enquanto Gustavo contava entusiasmado sobre suas brincadeiras, Clara trocou um olhar significativo com Beatriz. A senhora Santos assentiu levemente, indicando que conversariam mais tarde naquela noite, depois que Gustavo foi dormir. Clara se reuniu com Rodrigo e Beatriz no escritório. As coisas estão se complicando, disse Rodrigo sem preâmbulos. Marcelo está perdendo a paciência. Ele quer que eu participe de uma operação importante na próxima semana. Que tipo de operação? Perguntou Clara, temendo a resposta. Um roubo, respondeu Rodrigo, sua voz carregada de desgosto. Em grande escala, se der certo, será o maior golpe que eles já deram. E se você se recusar? Perguntou Beatriz, embora por seu tom parecesse já saber a resposta. Rodrigo fechou os olhos, seu rosto uma máscara de angústia. Então eles exporão tudo. Meu passado, minhas conexões com eles, tudo pelo que trabalhamos desmoronaria. Clara sentiu o sangue gelar. A situação era ainda pior do que havia imaginado. O que vamos fazer? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Rodrigo trocou um olhar com Beatriz antes de responder: vou participar. Não! Exclamou Clara, surpresa com sua própria veemência. O senhor não pode fazer isso. É perigoso demais. Não tenho escolha, respondeu Rodrigo com firmeza. Mas não vou fazer isso para ajudá-los. Este é nosso momento de pegá-los. Beatriz tomou a mão de seu marido. Rodrigo tem estado em contato com um detetive da polícia, um velho amigo de confiança. Eles vão preparar uma operação encoberta. A ideia, continuou Rodrigo, é que eu participe do planejamento do roubo, fornecendo informações vitais à polícia no processo. Quando chegar o momento da operação, a polícia estará pronta para pegar Marcelo e toda a sua organização com a mão na massa. Clara ouvia com uma mistura de assombro e terror. Era um plano audacioso, mas incrivelmente perigoso. E se algo der errado? Perguntou. E se Marcelo desconfiar? É um risco que temos que correr, respondeu Rodrigo. É nossa única chance de nos livrarmos deles de uma vez por todas. Clara assentiu lentamente, processando a informação. Como posso ajudar? Precisamos que você continue fazendo o que tem feito, disse Beatriz. Mantenha Gustavo seguro e alheio a tudo isso. E continue sendo nossos olhos e ouvidos. Se notar algo suspeito, qualquer coisa, precisamos saber imediatamente. Farei isso, prometeu Clara. Podem contar comigo. Os dias seguintes foram uma agonia de espera e tensão. Rodrigo passava cada vez mais tempo fora de casa, supostamente em reuniões de negócios, mas Clara sabia que ele estava trabalhando no plano com Marcelo, e seu grupo Beatriz fazia todo o possível para manter a normalidade na casa, mas Clara podia ver o medo e a preocupação em seus olhos cada vez que Rodrigo saía pela porta. Gustavo, por sua vez, tornava-se cada vez mais retraído e silencioso. Clara fazia todo o possível para animá-lo, inventando novos jogos e levando-o para passear pelos jardins, mas nada parecia dissipar completamente a nuvem de tristeza que se instalara sobre o menino. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Gustavo com seus deveres, o menino a surpreendeu com uma pergunta. Clara, os pais às vezes vão embora e não voltam? Clara sentiu seu coração se apertar. Por que você pergunta isso, Gustavo? O menino baixou o olhar, brincando nervosamente com seu lápis. É que papai quase nunca está em casa agora. E quando está, sempre parece triste e bravo. E se ele decidir ir embora e não voltar? Clara abraçou o menino com força, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar de seus olhos. Oh, Gustavo, seu pai te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Ele nunca te deixaria. Ele está passando por um momento difícil agora, mas prometo que tudo vai melhorar logo. Enquanto consolava Gustavo, Clara percebeu o quanto estava em jogo.
não era apenas a segurança da família ou a reputação de Rodrigo. Era a felicidade e o futuro deste menino inocente que tanto amava. Naquela noite, depois de colocar Gustavo na cama, Clara desceu à cozinha para pegar um copo d'água. Surpreendeu-se ao encontrar Rodrigo sentado na escuridão, com a cabeça entre as mãos. "Senhor Santos", chamou suavemente. "Está tudo bem?" Rodrigo levantou o olhar e Clara pôde ver o esgotamento e o desespero em seus olhos. "Não, Clara, nada está bem." Clara sentou-se à sua frente, esperando em silêncio que ele continuasse. "Amanhã é o dia", disse finalmente Rodrigo. "O grande roubo, se tudo correr conforme o planejado a esta hora amanhã, Marcelo e toda a sua organização estarão atrás das grades." "Isso é bom, não é?" perguntou Clara, embora pudesse sentir que havia mais. Rodrigo soltou uma risada amarga. "Deveria ser, mas estou com medo, Clara. Medo de que algo dê errado, medo de que Marcelo desconfie, medo de não ver minha família novamente." Clara sentiu uma onda de compaixão por este homem que havia passado de um chefe distante a alguém com quem ela se importava profundamente. "Senhor Santos", disse com firmeza, "o senhor é corajoso e inteligente, planejou tudo, cuidadosamente, e o mais importante, está fazendo isso pelos motivos certos, por sua família, por Gustavo." Rodrigo a olhou surpreso pela veemência em sua voz. "Gustavo me perguntou hoje se os pais às vezes vão embora e não voltam", continuou Clara. "Prometi a ele que o senhor sempre voltaria. Não me faça quebrar essa promessa." Algo mudou na expressão de Rodrigo. O desespero deu lugar a uma determinação férrea. "Você tem razão, Clara. Não posso. Desistir agora não quando há tanto em jogo." Ele se levantou, parecendo mais forte e decidido do que Clara o havia visto em semanas. "Obrigado", disse simplesmente. Mas Clara pôde sentir o peso da gratidão nessa única palavra. Enquanto Rodrigo saía da cozinha, Clara ficou sentada, sentindo uma mistura de esperança e temor. Amanhã seria o dia que mudaria tudo. Para o bem ou para o mal, o destino da família Santos seria decidido nas próximas 24 horas. O que Clara não sabia era que o destino tinha preparado algumas surpresas a mais. A operação que se aproximava não apenas colocaria Rodrigo em perigo, mas também arrastaria ela própria para o centro de um perigo que nunca poderia ter imaginado. O amanhecer do dia decisivo chegou com uma calma enganosa. Clara acordou antes do nascer do sol, sua mente já acelerada pela ansiedade do que estava por vir. Vestiu-se mecanicamente e desceu à cozinha, surpreendendo-se ao encontrar Beatriz já lá, preparando café com mãos trêmulas. "Bom dia, senhora Santos", cumprimentou Clara suavemente. Beatriz se virou e Clara pôde ver as olheiras sob seus olhos, testemunho de uma noite sem dormir. "Bom dia, Clara", respondeu com um sorriso forçado. "Café?" Clara assentiu, aceitando a xícara que Beatriz lhe oferecia. Sentaram-se em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. "Rodrigo já saiu", disse finalmente Beatriz, sua voz apenas um sussurro. "Saiu antes do amanhecer, disse que era melhor assim." Clara alcançou a mão de Beatriz, apertando-a suavemente. "Tudo vai dar certo", disse, desejando acreditar em suas próprias palavras. O dia transcorreu com uma lentidão agonizante. Clara se esforçou para manter uma fachada de normalidade para Gustavo, mas o menino parecia sentir que algo não estava certo. Estava mais calado que o habitual, grudado em Clara como se temesse que ela também pudesse desaparecer. No meio da tarde, enquanto Clara ajudava Gustavo com um quebra-cabeça na sala, notou um carro desconhecido estacionado em frente à casa. Um arrepio percorreu sua espinha quando viu dois homens de aspecto sombrio saírem do veículo e se dirigirem à entrada. "Gustavo, querido", disse, mantendo a calma em sua voz, "por que você não sobe para seu quarto e termina o desenho que começou esta manhã? Irei ver você em um momento." Mal o menino havia subido as escadas quando a campainha tocou. Clara trocou um olhar de alarme com Beatriz, que havia aparecido na porta da sala. "Eu atendo", disse Beatriz, com uma firmeza que surpreendeu Clara. De sua posição, Clara pôde ouvir a conversa na entrada. "Senhora Santos",
disse uma voz grave e ameaçadora. Precisamos falar com seu marido. É urgente. Meu marido não está em casa, respondeu Beatriz friamente. E vocês não são bem-vindos aqui, sugiro que saiam antes que eu chame a polícia. Houve um momento de silêncio tenso, e então Clara ouviu o som de passos forçados. Os homens haviam entrado à força. Receio que a senhora não entenda a situação, senhora Santos, disse a mesma voz. Seu marido nos deve algo, e vamos cobrá-lo de uma forma ou de outra. Clara sentiu o sangue gelar. Sem pensar duas vezes, pegou seu celular e enviou uma mensagem de texto urgente para o número que Rodrigo lhe havia dado para emergências. Em seguida, armando-se de coragem, saiu para o hall de entrada. Os dois homens, grandes e ameaçadores, tinham Beatriz encurralada contra a parede. Senhora Santos, chamou Clara tentando manter a voz firme. Gustavo precisa da senhora lá em cima. Eu cuidarei de nossos convidados. Beatriz olhou para ela com uma mistura de surpresa e gratidão, compreendendo a estratégia de Clara. Com um gesto quase imperceptível de assentimento, subiu rapidamente as escadas. Clara enfrentou os intrusos, seu coração batendo forte, mas determinada a proteger a família. Senhores, disse com uma calma que não sentia. Como podem ver, o Sr. Santos não está aqui. Sugiro que saiam agora, a polícia já está a caminho. O maior dos dois homens se aproximou de Clara, seu rosto uma máscara de fúria contida. E quem é você para nos dar ordens, garotinha? Clara ergueu o queixo, recusando-se a se deixar intimidar. Sou alguém que não tem nada a perder, e lhes asseguro, se fizerem mal a esta família, vão se arrepender. Por um momento, pareceu que o homem iria agredi-la. Clara fechou os olhos preparando-se para o impacto, mas então o som de sirenes ao longe fez com que os intrusos parassem. Isso não acabou, rosnou o homem, antes que ambos saíssem apressadamente da casa. Clara desabou contra a parede, tremendo de alívio e adrenalina, mas sabia que não podia baixar. Aguarda ainda. Rapidamente trancou a porta da frente e ativou o sistema de segurança. Subiu as escadas correndo, encontrando Beatriz e Gustavo, abraçados no quarto do menino. Vocês estão bem? Perguntou sem fôlego. Beatriz assentiu, abraçando Gustavo com mais força. Graças a você, Clara. Não sei o que teríamos feito se você não estivesse aqui. Clara se juntou ao abraço, sentindo o tremor no pequeno corpo de Gustavo. Está tudo bem agora, murmurou, embora soubesse que estavam longe de estar fora de perigo. As horas seguintes foram uma agonia de espera. A polícia chegou e tomou depoimentos, mas Clara e Beatriz foram cuidadosas para não revelar demais, seguindo as instruções de Rodrigo. Quando finalmente a noite caiu, Gustavo havia adormecido, exausto pelo estresse e medo. Clara e Beatriz se sentaram na sala, sobressaltando-se a cada som, esperando notícias de Rodrigo. Foi passada a meia-noite quando finalmente o telefone tocou. Beatriz o atendeu com mãos trêmulas, colocando no viva-voz Rodrigo. Sua voz era apenas um sussurro. Beatriz, meu amor. A voz de Rodrigo soava cansada, mas triunfante. Está feito, nós os pegamos todos eles. Clara e Beatriz trocaram olhares de alívio e alegria. Você está bem? Perguntou Beatriz, as lágrimas correndo livremente por suas faces. Estou bem, respondeu Rodrigo. Cansado, mas bem. Estarei em casa em breve. Há muita papelada para fazer, mas o detetive Oliveira me garantiu que posso fazê-la amanhã. Agora mesmo. Só quero voltar para casa com vocês. Estamos esperando, disse Beatriz, sua voz cheia de amor e alívio. Depois de desligar, Beatriz se voltou para Clara, seus olhos brilhando de lágrimas e gratidão. Clara, não sei como agradecer. O que você fez hoje enfrentar aqueles homens foi incrivelmente corajoso. Clara sentiu que corava. Só fiz o que qualquer um teria feito. Esta família, vocês significam muito para mim. Beatriz a abraçou com força. Você é mais que uma funcionária, Clara. Você é parte desta família. Meia hora depois, ouviram o som de um carro na entrada. Beatriz correu para a porta, Clara seguindo-a de perto. Rodrigo mal havia posto um pé na casa quando Beatriz se lançou em seus braços. Clara observou
o reencontro emocionado, sentindo uma mistura de alegria e um estranho sentimento de não pertencimento. Estava prestes a se retirar discretamente quando Rodrigo a chamou Clara. Disse, estendendo um braço para ela: "Venha aqui, você também faz parte disso." Com lágrimas nos olhos, Clara se juntou ao abraço familiar. Por um momento, todos os medos e perigos das últimas semanas pareceram se dissipar. Mais tarde naquela noite, depois que Gustavo acordou e teve seu próprio reencontro emocionado com o pai, a família e Clara se reuniram na sala. Rodrigo, embora visivelmente exausto, começou a contar o que havia acontecido. "O plano funcionou perfeitamente", explicou. "Marcelo e seu grupo caíram diretamente na armadilha. A polícia os pegou com a mão na massa, com evidências suficientes para prendê-los por muito tempo." "E o que vai acontecer com você?" perguntou Clara, expressando a preocupação que todos tinham. Rodrigo sorriu cansadamente. "O detetive Oliveira foi muito compreensivo. Em vista da minha cooperação e do risco que corri, me ofereceram imunidade. Terei que testemunhar, é claro, mas não enfrentarei acusações." Beatriz soltou um suspiro de alívio. "Então acabou. Realmente acabou?" "Sim, meu amor", respondeu Rodrigo tomando sua mão. "Acabou. Podemos recomeçar sem segredos, sem medos." Clara sentiu uma onda de felicidade pela família, mas também uma pontada de tristeza. Agora que tudo havia terminado, qual seria seu lugar? Como se lesse seus pensamentos, Rodrigo se voltou para ela. "Clara, não posso agradecer o suficiente por tudo o que você fez, não apenas por cuidar de Gustavo, mas por proteger nossa família, por arriscar sua própria segurança." "Não precisam me agradecer", começou Clara, mas Rodrigo a interrompeu gentilmente. "Sim, precisamos, e queremos fazer mais do que apenas agradecer." Trocou um olhar com Beatriz, que assentiu com um sorriso. "Clara, gostaríamos que você ficasse conosco, não apenas como a babá de Gustavo, mas como parte da nossa família." Clara sentiu que perdia o fôlego. "Eu não sei o que dizer." "Diga que sim", interveio Gustavo, seus olhos brilhando de esperança. "Por favor, Clara, fique conosco." Com lágrimas nos olhos, Clara assentiu. "Sim", disse suavemente. "Eu ficarei." Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Rodrigo passava longas horas com a polícia, e os promotores, fornecendo todas as informações que tinha sobre a organização de Marcelo Beatriz, se ocupava em lidar com a imprensa, que naturalmente estava em frenesi pela queda de uma das organizações criminosas mais notórias da Cidade Clara. Por sua vez, concentrava-se em manter Gustavo ocupado e feliz, protegendo-o o melhor que podia do caos que cercava a família. Mas agora, seu papel ia além de ser apenas a babá. Era uma confidente para Beatriz, um apoio para Rodrigo e, cada vez mais, uma segunda mãe para Gustavo. Uma tarde, enquanto Clara e Gustavo brincavam no jardim, o menino fez uma pergunta que a pegou de surpresa. "Clara", disse sua voz séria, "agora que você é parte da família, isso significa que você é como minha irmã mais velha?" Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. "Bem, Gustavo", respondeu com cuidado, "eu sou parte da família, sim, mas de uma maneira especial. Sou como uma guardiã extra para você, alguém que sempre estará aqui para cuidar de você e te amar, junto com seus pais." Gustavo pareceu considerar isso por um momento, antes de assentir. "Gosto disso", disse finalmente abraçando Clara. "Eu te amo, Clara." "Eu também te amo, Gustavo", respondeu Clara, abraçando-o com força. Naquela noite, depois de colocar Gustavo na cama, Clara se juntou a Rodrigo e Beatriz no escritório. Haviam desenvolvido o hábito de se reunir ali todas as noites, compartilhando os eventos do dia e planejando o futuro. "O julgamento começará na próxima semana", anunciou Rodrigo. "O promotor diz que tem um caso sólido. Com meu testemunho, é quase certo que Marcelo e os outros passarão o resto de suas vidas na prisão." "Como você se sente em relação a isso?", perguntou Clara, notando a mistura de emoções no rosto de Rodrigo. Rodrigo suspirou profundamente. "É complicado. Por um lado, sinto alívio de que tudo isso finalmente esteja chegando ao fim. Por outro, não posso evitar sentir,
certa culpa. Afinal, houve um tempo em que considerei Marcelo um amigo. Beatriz tomou a mão de seu marido. Você fez o certo, Rodrigo. Escolheu sua família, escolheu fazer o que era correto. Beatriz tem razão, acrescentou Clara. Você tomou uma decisão difícil, mas era certa. Está protegendo não só sua família, mas muitas outras pessoas que poderiam ter sido vítimas de Marcelo e sua organização. Rodrigo sorriu para ambas, a gratidão evidente em seus olhos. Não sei o que faria sem vocês duas, disse suavemente. Obrigado por estarem ao meu lado através de tudo isso. Sempre, respondeu Beatriz, inclinando-se para beijar seu marido. Clara sorriu, sentindo-se verdadeiramente parte desta família que havia aprendido a amar. No entanto, não pôde evitar sentir uma pontada de inquietação. Apesar das garantias de Rodrigo, não conseguia se livrar da sensação de que Marcelo Azevedo não era o tipo de homem que se renderia facilmente. O que Clara não sabia era que seus instintos estavam corretos. Enquanto a família Santos começava a reconstruir sua vida, forças obscuras se moviam nas sombras, planejando uma vingança que colocaria à prova os laços familiares de uma maneira que nenhum deles poderia ter imaginado. As semanas passaram e, pouco a pouco, a vida na Vila Santos começou a encontrar um novo ritmo. O julgamento contra Marcelo Azevedo e sua organização estava em pleno andamento, com Rodrigo passando longos dias no tribunal, testemunhando e enfrentando seu passado. Clara havia se adaptado ao seu novo papel na família com uma facilidade que a surpreendia. Já não era apenas a babá de Gustavo, mas uma figura de apoio para toda a família. Ajudava Beatriz a gerenciar a casa e os compromissos sociais. Acompanhava Rodrigo em seus momentos de dúvida antes de testemunhar e continuava sendo o pilar de Gustavo, que parecia florescer sob o amor e a atenção adicionais. Uma tarde ensolarada, enquanto Clara e Gustavo passeavam pelo parque próximo, o menino fez uma observação que a pegou de surpresa. Clara, disse, sua voz séria, apesar de sua pouca idade. Papai sorri mais agora, e mamãe já não parece triste o tempo todo. Clara sentiu uma onda de afeto pelo perspicaz menino. Você tem razão, Gustavo. Seus pais passaram por momentos difíceis, mas agora as coisas estão melhorando. É por sua causa? Perguntou Gustavo, seus grandes olhos castanhos fixos nela. É porque você ficou conosco? Clara se agachou para ficar na altura do menino, comovida por sua pergunta. Gustavo, as coisas melhoraram por muitas razões. Seus pais são muito fortes e corajosos. E você, meu pequeno, é uma fonte constante de alegria para todos nós. Se eu pude ajudar em algo, fico feliz por isso. Gustavo a abraçou com força. Fico feliz que você tenha ficado, Clara. Eu te amo. Eu também te amo, Gustavo, respondeu Clara, sentindo seu coração se encher de amor por este menino que se tornara uma parte tão importante de sua vida. Naquela noite, depois de colocar Gustavo para dormir, Clara se juntou a Rodrigo e Beatriz no escritório, como havia se tornado seu costume. Rodrigo parecia particularmente cansado, as linhas de estresse evidentes em seu rosto. Como foi hoje? Perguntou Beatriz suavemente, servindo uma xícara de chá para seu marido. Rodrigo suspirou profundamente. Difícil. O advogado de Marcelo tentou me desacreditar, insinuando que eu era tão culpado quanto ele, mas o promotor fez um bom trabalho defendendo minha cooperação e o risco que corri. Você está se saindo muito bem, Rodrigo, disse Clara, oferecendo um sorriso de apoio. Está fazendo a coisa certa. Rodrigo lhe devolveu um sorriso cansado. Obrigado, Clara, não sei o que faríamos sem você. Você tem sido uma bênção para esta família. Beatriz assentiu em concordância. É verdade, Clara. Nunca poderemos agradecer o suficiente por tudo o que você fez por nós. Clara sentiu que corava com os elogios. Não precisam me agradecer. Esta família, vocês significam tudo para mim. O momento foi interrompido pelo som do telefone de Rodrigo. Ele franziu a testa ao ver o número, mas atendeu mesmo assim. Detetive Oliveira? Sim, estou ouvindo.
A expressão de Rodrigo mudou de confusão para preocupação enquanto escutava: entendo. Sim, claro. Tomaremos precauções adicionais, obrigado por me avisar. Quando desligou, tanto Beatriz quanto Clara o olhavam expectantes. Era o detetive Oliveira, explicou Rodrigo, sua voz tensa. Eles interceptaram algumas comunicações preocupantes. Parece que alguns dos associados de Marcelo que ainda estão soltos podem estar planejando algo. Algo como o quê? Perguntou Beatriz, o medo evidente em sua voz. Não tem certeza, respondeu Rodrigo. Mas o detetive acredita que eles podem tentar nos intimidar para que eu mude meu testemunho ou retire as acusações. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Justo, quando pensavam que tudo havia terminado, o perigo voltava a rondá-los. O que vamos fazer? Perguntou, sua mente já trabalhando em formas de proteger Gustavo. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, um gesto que Clara havia aprendido, que significava que ele estava profundamente preocupado. O detetive Oliveira sugere que aumentemos a segurança. Vão designar alguns policiais para vigiar a casa e recomendam que sejamos extra cuidadosos, especialmente quando sairmos. Beatriz se aproximou de seu marido tomando sua mão. Vamos superar isso, Rodrigo, juntos. Clara assentiu em concordância. Estou com vocês. Farei tudo o que puder para ajudar a manter a família segura. Rodrigo sorriu para ambas, a gratidão evidente em seus olhos cansados. Não sei o que faria sem vocês duas, obrigado por estarem ao meu lado através de tudo isso. Os dias seguintes transcorreram em um estado de alerta constante. Clara estava especialmente vigilante com Gustavo, assegurando-se de que ele nunca estivesse sozinho e sempre à vista de um adulto de confiança. Beatriz se encarregou de reforçar a segurança da casa, instalando novos alarmes e câmeras. Rodrigo, por sua vez, continuava com seu testemunho no julgamento, determinado a ver que se fizesse justiça apesar das ameaças. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Gustavo com seus deveres no jardim, notou um carro desconhecido estacionado do outro lado da rua. Um homem com óculos escuros estava sentado ao volante, aparentemente observando a casa. Sentindo o sangue gelar, Clara agiu com calma para não alarmar Gustavo. Querido, que tal terminarmos isso lá dentro? Acho que está começando a esfriar aqui fora. Gustavo assentiu distraidamente, absorto em sua tarefa de colorir Clara, o guiou para dentro da casa lançando o último olhar para o carro suspeito antes de fechar a porta. Assim que Gustavo estava seguro em seu quarto, Clara se apressou em informar Rodrigo e Beatriz sobre o carro suspeito. Tem certeza de que não era um dos policiais designados para nossa proteção? Perguntou Rodrigo. Seu rosto tenso de preocupação, Clara negou com a cabeça. Não, conheço os carros dos oficiais. Este era diferente, e o homem havia algo nele que me deu calafrios. Beatriz se aproximou da janela, dando uma olhada cuidadosa através das cortinas. O carro já não está mais lá, disse, sua voz trêmula. Vou ligar para o detetive Oliveira, decidiu Rodrigo, pegando seu telefone. Precisamos reforçar a segurança. Enquanto Rodrigo falava com o detetive, Clara e Beatriz se olharam compartilhando uma promessa silenciosa de fazer todo o possível para proteger sua família. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e aparente normalidade. A polícia aumentou sua presença ao redor da Vila Santos e Rodrigo contratou segurança privada adicional. Clara se mantinha em constante estado de alerta, seus olhos sempre buscando qualquer sinal de perigo. Uma noite, enquanto Clara acomodava Gustavo para dormir, o menino a surpreendeu com uma pergunta. Clara, por que há tantos policiais ao redor de nossa casa? Clara sentiu seu coração se apertar. Apesar de seus melhores esforços, Gustavo havia notado as mudanças. Bem, Gustavo, começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Às vezes, quando os adultos fazem coisas muito importantes, como o que seu pai está fazendo no tribunal, eles precisam de um pouco de ajuda extra para se manterem seguros. Gustavo a olhou com seus grandes olhos castanhos, cheios de preocupação. Estamos em perigo? Clara abraçou o menino com força. Não, querido. Estamos seguros, todos estamos aqui para proteger você, seu pai, sua mãe, eu e todos esses policiais.
Você não tem nada com que se preocupar. Embora suas palavras tenham tranquilizado Gustavo, Clara não pôde evitar sentir uma pontada de culpa por não ser completamente honesta com ele. Mas lembrou a si mesma que proteger a inocência de Gustavo era uma de suas principais responsabilidades. No dia seguinte, o julgamento chegou à sua fase final. Rodrigo deu seu testemunho final, enfrentando Marcelo Azevedo cara a cara na sala do tribunal. Clara e Beatriz esperavam ansiosamente, em casa, atentas ao telefone. Quando finalmente chegou a ligação de Rodrigo, ambas prenderam a respiração. "Acabou", disse Rodrigo, sua voz uma mistura de alívio e exaustão. O júri emitiu seu veredicto Marcelo, e todos os outros foram considerados culpados. Vão passar o resto de suas vidas na prisão. Beatriz soltou um soluço de alívio, abraçando Clara. "Graças a Deus", murmurou. Finalmente acabou. Mas Clara não conseguiu se livrar de uma sensação de inquietação. Algo em seu íntimo lhe dizia que isso não era o fim, mas talvez o início de algo ainda mais perigoso. Seus temores se confirmaram naquela mesma noite. Rodrigo havia retornado para casa e a família estava celebrando o fim do julgamento com um jantar especial. Gustavo já estava na cama e os 3 adultos estavam na sala de jantar, desfrutando de um momento de paz após semanas de tensão. De repente, todas as luzes da casa se apagaram. "O que está acontecendo?", perguntou Beatriz, sua voz trêmula na escuridão. Antes que alguém pudesse responder, ouviu-se o som de vidros quebrando em algum lugar da casa. "Alguém invadiu!", exclamou Rodrigo. "Rápido, para a sala de pânico." Clara sentiu o medo invadi-la, mas se forçou a manter a calma. "Gustavo!", e gritou. "Temos que ir buscar Gustavo!" Sem esperar resposta, Clara se lançou em direção às escadas na escuridão, seu coração batendo forte. Podia ouvir passos pesados no andar de baixo, vozes masculinas gritando ordens. Chegou ao quarto de Gustavo justo quando a porta se abria. O menino estava de pé ao lado de sua cama, seus olhos grandes e assustados na penumbra. "Clara", sussurrou, sua voz trêmula. "O que está acontecendo?" "Shh, querido", respondeu Clara, tomando-o em seus braços. "Vai ficar tudo bem. Vamos brincar de um jogo, ok? Vamos ficar muito quietinhos e nos esconder." Clara levou Gustavo para o armário, fechando a porta atrás deles, justo quando se ouviam passos no corredor. Eles se encolheram no fundo do armário, Clara abraçando Gustavo com força, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Os passos se aproximaram do quarto. Clara prendeu a respiração, rezando silenciosamente por um milagre. De repente, ouviram-se gritos e o som de uma luta no corredor. "Polícia! Todos ao chão!" Clara sentiu uma onda de alívio. A ajuda havia chegado, mas seu alívio foi de curta duração quando ouviu um tiro seguido de mais gritos e o som de corpos caindo. "Clara, Gustavo!", era a voz de Rodrigo carregada de pânico. "Aqui!", gritou Clara, saindo do armário com Gustavo ainda em seus braços. "Estamos aqui!" Rodrigo entrou correndo no quarto, seguido de perto por Beatriz e vários policiais. Em segundos, Gustavo estava nos braços de seus pais, os 3 se abraçando com força. Clara observou a cena com uma mistura de alívio e exaustão. Haviam estado tão perto do desastre, mas de alguma forma haviam sobrevivido. Enquanto os policiais levavam os invasores algemados, o detetive Oliveira se aproximou da família. "Foram os últimos. Membros livres da organização de Azevedo", explicou. "Tentaram um último golpe desesperado, mas estávamos vigiando-os. Vocês nunca estiveram realmente em perigo." Rodrigo assentiu, agradecendo ao detetive. Então se voltou para Clara, estendendo um braço para incluí-la no abraço familiar. "Obrigado", disse, sua voz carregada de emoção. "Por proteger Gustavo, por estar conosco através de tudo isso. Não sei o que teríamos feito sem você." Clara sentiu as lágrimas correndo por suas faces enquanto se juntava ao abraço. Finalmente, depois de meses de medo e incerteza, parecia que realmente havia terminado. A família estava segura, unida e mais forte do que nunca, enquanto o sol começava a se erguer no horizonte, banhando o quarto em uma suave luz dourada.
Clara soube que acontecesse o que acontecesse, esta era sua família agora, e faria qualquer coisa para protegê-los. Os dias seguintes à tentativa de ataque foram um turbilhão de atividade. A polícia ia e vinha, tomando depoimentos e reforçando a segurança. Jornalistas acampavam em frente à Vila Santos, ansiosos por obter a exclusiva sobre o dramático final do caso Azevedo. Mas dentro da casa, a família Santos e Clara se agarravam à calma que haviam encontrado em meio à tempestade. Uma manhã, enquanto Clara preparava o café da manhã, sentiu pequenos braços envolvendo sua cintura. Virou-se para encontrar Gustavo, seus olhos ainda sonolentos, mas cheios de afeto. "Bom dia, pequeno", sorriu Clara, abaixando-se para ficar na altura dele. "Dormiu bem?" Gustavo assentiu, mas havia uma seriedade em seu rosto que fez Clara se preocupar. "Clara", disse o menino, sua voz quase um sussurro, "os homens maus vão voltar." Clara sentiu seu coração se apertar. Apesar de seus melhores esforços, Gustavo havia testemunhado mais do que uma criança de sua idade deveria. Ela tomou um momento para considerar cuidadosamente sua resposta. "Não, querido", disse finalmente, olhando diretamente nos olhos do menino. "Os homens maus não vão voltar. Seu pai, a polícia e muitas pessoas corajosas se certificaram de que eles não possam nos fazer mal nunca mais." Gustavo pareceu processar essa informação, seu pequeno senho franzido em concentração. "Promete?" "Prometo", respondeu Clara, abraçando o menino com força. "E você sabe que eu sempre cumpro minhas promessas, não é?" Gustavo assentiu contra seu ombro, e Clara sentiu como a tensão abandonava seu pequeno corpo. Naquele momento, jurou a si mesma que faria tudo o possível para que Gustavo recuperasse a despreocupação e a alegria próprias de sua idade. Mais tarde naquele dia, Rodrigo reuniu toda a família, incluindo Clara, na sala de estar. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas havia uma nova determinação em seus olhos. "Estive pensando", começou, olhando para cada um deles, "e acho que precisamos de uma mudança, um novo começo." Beatriz tomou a mão de seu marido, encorajando-o a continuar. "Proponho que tiremos umas longas férias", continuou Rodrigo. "Longe daqui, longe de tudo isso. Um lugar onde possamos curar como família e redescobrir a nós mesmos." Clara sentiu uma pontada de tristeza. Claro, a família precisava de tempo a sós para se recuperar. Ela entendia que não fazia parte desse nós. Começou a se levantar, pensando que era melhor deixá-los sozinhos para discutir seus planos. "Aonde você vai, Clara?", perguntou Rodrigo surpreso. "Eu pensei que vocês quisessem privacidade para discutir seus planos familiares", respondeu Clara. Hesitante, Beatriz e Rodrigo trocaram um olhar antes que Beatriz falasse. "Clara, quando Rodrigo diz família, ele inclui você. Não podemos imaginar fazer isso sem você." Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. "Mas eu não sou realmente parte da família. Sou apenas... Você é muito mais que uma babá", interrompeu Rodrigo com firmeza. "É quem manteve esta família unida nos momentos mais sombrios. Quem protegeu nosso filho quando mais precisávamos. Você é parte desta família, Clara, se quiser ser." Gustavo, que havia estado ouvindo em silêncio, de repente pulou de seu assento e correu para abraçar Clara. "Por favor, diga que sim", implorou. "Não quero ir a lugar nenhum sem você." Clara olhou para os rostos expectantes ao seu redor, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente parte de algo, verdadeiramente amada e valorizada. "Sim", sussurrou, sua voz embargada pela emoção. "Sim, eu adoraria ser parte desta família." O rosto de Gustavo se iluminou com um sorriso radiante, e logo Clara se viu envolvida em um abraço grupal, as lágrimas e os risos se misturando em uma catarse de emoções. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Decidiram passar um mês em uma casa de praia isolada, longe do burburinho da cidade e das lembranças dos tempos difíceis. Clara ajudou com as malas, certificando-se de que Gustavo tivesse todos os seus brinquedos e livros favoritos. No dia da partida, enquanto carregavam o carro,
Clara não pôde evitar olhar para trás, para a Vila Santos. A mansão, que uma vez lhe parecera fria e intimidante, agora estava cheia de lembranças, tanto boas quanto ruins. Mas enquanto via Gustavo correndo animadamente ao redor do carro, Beatriz rindo de algo que Rodrigo havia dito, soube que o lar não era um lugar, mas as pessoas com quem se estava. A viagem para a praia foi longa, mas cheia de risos e canções. Gustavo insistiu em sentar-se ao lado de Clara no banco traseiro, e passaram horas jogando jogos e contando histórias. Quando finalmente chegaram ao seu destino, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados e rosados. A casa de praia era linda, com amplas janelas que davam para o oceano e um terraço perfeito para jantares, ao ar livre. Mas o mais impressionante era a sensação de paz que parecia impregnar o lugar. Naquela noite, depois que Gustavo adormeceu, exausto pela emoção da viagem, os 3 adultos se sentaram no terraço, contemplando as estrelas e ouvindo o suave murmúrio das ondas. Sabem, disse Rodrigo, quebrando o confortável silêncio. Há um ano, nunca teria imaginado que estaríamos aqui assim. Beatriz tomou sua mão, sorrindo suavemente. A vida tem uma forma curiosa de nos surpreender, não é? Clara assentiu, pensativa. Quando cheguei à Vila Santos pela primeira vez, estava tão nervosa, nunca pensei que encontraria uma família. E nós nunca pensamos que encontraríamos alguém que se tornaria uma parte tão integral de nossas vidas, completou Rodrigo, sorrindo calorosamente para Clara. É curioso como as circunstâncias mais difíceis podem trazer os presentes mais inesperados. Beatriz assentiu, seus olhos brilhando com emoção contida. Passamos por tanto, mas olhem para nós agora. Estamos aqui, juntos, mais fortes do que nunca. Os dias na praia passaram em um borrão de sol, areia e risos. Gustavo florescia com a atenção constante e o ambiente relaxado. Clara o observava com alegria, enquanto ele construía elaborados castelos de areia, chapinhava nas ondas e perseguia gaivotas pela orla. Uma tarde, enquanto Gustavo tirava uma soneca, Clara se encontrou passeando pela praia com Rodrigo. Caminharam em um silêncio confortável por um tempo, até que Rodrigo falou. Sabe, Clara, começou, sua voz suave, mas séria. Nunca lhe agradeci adequadamente por tudo o que fez por nós. Clara sentiu que corava. Não é necessário de verdade, vocês me deram tanto. Rodrigo negou com a cabeça. Não é necessário. Quando você chegou às nossas vidas, eu era bem, eu era uma bagunça. Estava tão consumido pela culpa do meu passado, tão desesperado para proteger minha família, que estava afastando-os. Mas você nos manteve unidos. Deu a Gustavo o amor e a atenção que eu não podia dar naquele momento. Apoiou Beatriz quando eu não estava lá e me ajudou a encontrar a coragem para fazer a coisa certa. Clara sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Rodrigo, deixe-me terminar, disse, suavemente. O que quero dizer é obrigado. Obrigado por ser a força que nossa família precisava. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando as coisas ficaram perigosas, e obrigado por nos aceitar como sua família. Clara não pôde mais conter as lágrimas. Rodrigo a abraçou e por um momento ficaram assim o som das ondas e o grito das gaivotas como única trilha sonora. Quando se separaram, Rodrigo tinha um sorriso travesso no rosto. Agora, que tal irmos acordar aquele pequeno dorminhoco e ensinarmos a ele como surfar? Clara riu, enxugando as lágrimas. Me parece perfeito. Os dias se transformaram em semanas e antes que percebessem, era hora de voltar para casa. Mas enquanto arrumavam suas coisas, Clara percebeu que algo havia mudado. Já não pensava na Vila Santos como o lugar onde trabalhava, mas como seu lar. A viagem de volta foi cheia de planos animados para o futuro. Gustavo não parava de falar sobre como queria redecorar seu quarto com temas de praia. Beatriz discutia ideias para uma festa de boas-vindas para seus amigos mais próximos, e Rodrigo falava de um novo começo, de usar seus recursos e conexões para fazer algo bom, para fazer a diferença. Quando finalmente chegaram à Vila Santos,
Clara se surpreendeu ao ver como tudo parecia diferente. A mansão, que uma vez lhe parecera fria e intimidante, agora se erguia acolhedora e familiar. "Bem-vindos de volta", disse Dona Célia, recebendo-os à porta com um sorriso caloroso. E enquanto cruzavam a soleira, Clara soube que era verdade. Estava em casa. Os meses seguintes trouxeram muitas mudanças positivas. Rodrigo, fiel à sua palavra, começou a usar suas conexões e recursos para estabelecer uma fundação que ajudava jovens em risco, oferecendo-lhes oportunidades e apoio para evitar que caíssem na criminalidade. Beatriz se envolveu ativamente em obras de caridade, especialmente aquelas focadas em famílias necessitadas. Clara, por sua vez, encontrou um novo propósito. Além de seu papel na família, começou a estudar psicologia infantil, inspirada por sua experiência. Com Gustavo e seu desejo de ajudar outras crianças que haviam passado por situações difíceis, Gustavo crescia feliz e seguro, rodeado pelo amor de sua família estendida. Seu riso enchia a casa, apagando os últimos vestígios da tensão e do medo que uma vez haviam habitado ali. Uma tarde, enquanto toda a família desfrutava de um churrasco no jardim, Clara se viu observando a cena com uma sensação de plenitude que nunca antes havia experimentado. Rodrigo estava na churrasqueira brincando com Gustavo enquanto cozinhava. Beatriz conversava animadamente com Dona Célia, que se juntara a eles para a ocasião, 1 centavo por seus pensamentos, disse uma voz ao seu lado. Clara se virou para ver Beatriz sorrindo para ela. Só estava pensando em como tudo mudou, respondeu Clara. Em como sou sortuda por fazer parte disso. Beatriz tomou sua mão, apertando-a suavemente. Nós é que somos os sortudos, Clara. Você nos salvou, em mais de um sentido. Antes que Clara pudesse responder, Gustavo correu até elas, seus olhos brilhando de empolgação. Mamãe, Clara, venham. Papai diz que está na hora de comer. Rindo, as duas mulheres se deixaram arrastar pelo entusiasmo do menino. Enquanto se sentavam ao redor da mesa do jardim, Rodrigo levantou seu copo em um brinde à família, disse, seu olhar percorrendo os rostos sorridentes ao seu redor. Aos laços que nos unem mais fortes que o sangue, ao amor que nos levou através da escuridão e nos trouxe à luz. A família, repetiram todos em uníssono. E enquanto o sol se punha sobre a Vila Santos, banhando o jardim em uma luz dourada, Clara soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Nesta família que a havia acolhido, neste lar que haviam construído juntos, neste amor que havia superado todas as provas. A babá que uma vez chegara nervosa a uma mansão fria e distante, se tornara uma parte integral de uma família calorosa e amorosa. Os segredos e perigos do passado haviam dado lugar a um futuro brilhante e cheio de esperança. E assim, no crepúsculo de um dia perfeito, rodeada pelas pessoas que amava e que a amavam, Clara sorriu, sabendo que este era apenas o primeiro capítulo de uma nova fase em suas vidas. Um capítulo cheio de amor, risos e a promessa de muitas mais aventuras por vir.